o departamento infantil preparou uma linda homenagem para nós, mamães, nessa noite. Nome completo: mãe, status de relacionamento, agraciada por Deus. Profissão: especialista em amar, proteger e cuidar. Disponibilidade: o tempo todo. Experiência: a vida. Habilidades: todas possíveis. Sua maior virtude: nos carregar no colo por toda a vida através de suas orações. Seu maior dom: sorrir quando a alma quer chorar. Mãe, não se define, nem se explica. É poesia sem rima. É a perfeita obra de Deus. Hoje é um dia muito importante, por isto queremos homenagear uma pessoa tão especial, você, mãe. Mãe, a mais bela do jardim, que nos tem inspirado a refletir a beleza do Senhor. Mãe, você é a mais bela do que uma flor. Aquela que governa tão bem o lar e que mesmo cansada tem tempo para cuidar de mim. Com tanto carinho, mãe, você é a rainha que eu quero sempre ter pertinho. Mãe, o teu cheiro é tão bom que quero sempre comigo. Mãe, você é o perfume que exala a Cristo. Mãe, com seu exemplo eu aprendo muito e você me inspira. Mãe, você é um livro que muito me ensina. Mãe, você é meu grande amor e através de você aprendo sobre o grande amor do Senhor. Agora você...
amor por você é do tamanho do céu e do tamanho do mar. Mãe, eu te amo, amo sim. Mãe, eu te amo sim. E obrigado por tudo que tem feito por mim. E obrigado por tudo que tem feito por mim. A paz de Cristo, amada igreja. Essas são as nossas crianças do departamento infantil. Elas sempre ficam muito empolgadas quando a gente faz alguma apresentação aqui. E foi feito com muito carinho, tá? Uma singela homenagem às mães. E que nós agradecemos também todas as mães, pais, avós, né, que têm trago as nossas crianças aqui para o departamento infantil, para que a gente venha instruí-los em amor, né? E queremos também que vocês façam isso em casa, porque o quão importante é que as nossas crianças elas estejam no caminho do Senhor, amém? Deus abençoe todas as mães, tá? Sintam homenageados. Chamo aqui à frente a pregadora de hoje, a pastora e mãe Maria Inês Garbotti da Mota, e vó. E a avó 2 vezes. Alguém pode, por favor, pegar o púlpito para ela trazer aqui? Está aqui atrás. Obrigado. Vamos levantar e estender as mãos. Deus, nós te agradecemos pela vida da irmã Inês, da pastora Inês, que tantas vezes tem nos abençoado falando da parte de Ti. Pedimos que o Senhor mais uma vez fale através dela com toda a liberdade, ó Deus, trazendo edificação, trazendo conforto, trazendo cura sobre todas as vidas. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Só esse aqui. Tá. É meu? Obrigada. Paz, amados, graça e paz. O tema já está aí, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Nós vamos ler o 14 e o 15, tá bom? Vamos ver essa declaração que Josué faz. Nós vamos dar depois uma rápida explicação do livro de Josué. Vocês leram Jó, essa semana é para ler Josué, tá? Falei semana que, sei lá que ano foi, retrasada, de Jó. Então vocês iriam ler Jó. Aí agora é Josué, tá bom? Vamos lá? Ah, tá ali. É Josué 24, 14 e 15, né? Para dar mais uma esclarecida no que ele disse, né? Essa declaração de Josué. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade. Quer dizer, com tudo, com teu todo. Integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Ele está falando para todo Israel isso. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém?
Josué faz essa declaração, essa afirmação, né? Assim, consagrando a sua vida, determinando com a sua fidelidade. O livro de Josué é muito sobre isso, sobre fidelidade e confiança, né? Nós vamos ler lá que Josué se posicionou desta maneira e fez essa declaração. E trazendo para os nossos dias, nós temos muitos inimigos também. Porque o livro de Josué conta isso, né, irmãos? É a história da conquista de Canaã, né? Depois que Moisés morreu, então Josué o substituiu para ganhar aquela terra, tirar aqueles povos todos que as terras eram habitadas, né? Por povos que tinham outros deuses. E Josué, então, que foi o guia do povo de Israel, substituindo Moisés, para conquistar essa terra. A terra que eles iriam possuir e viver, a terra de Canaã. Amém? Então, vamos lá em Josué. O primeiro ponto é esse. Antes eu ia botar em Êxodo 20, né? Eu dei para você, não foi? Êxodo 20, do 1 ao 6. Isso aí é quando ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês quiserem, vocês conquistaram a terra dos amorreus, ficou aí um vestígio da cultura dos amorreus, porque hoje em dia tudo é cultura, né? Então é da cultura dos amorreus, ficaram os deuses deles. E aí, Josué estava falando para eles, ou vocês querem os do Egito, onde os pais de vocês também adoravam, vocês sabem os deuses do Egito, tinham muitos, né? Ou esse dos amorreus, vocês escolham aí, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais do que seguir é servir. E servir ao Senhor não é ter um cargo na igreja. Eu vou falar sobre isso. Servir ao Senhor é você fazer aquilo que Jesus falou para fazermos. Que agora com a graça é Jesus. Não, é claro que não anulando os 10 mandamentos, mas pela graça, Jesus, servir ao Senhor é você amar quando é odiado. Servir ao Senhor é perdoar aquele que te ofendeu. Servir ao Senhor é amar a sua família, mesmo que a família seja problemática. É amar aquele quem mais te pisa, né? É dar alimento ao faminto. Pode ir lá ver o que Jesus fala. Isso é servir ao Senhor, tá bom? Então, vamos lá, sobre os deuses, né? E a fidelidade a Deus. Está lá nos 10 mandamentos, Deus começou assim. Olha só, então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eram escravos lá. E o Egito hoje em dia se compara ao mundo, né? A concupiscência, aos desejos da carne, do mundo, e eles eram escravos lá. Mas olha o que Deus falou: eu tirei vocês da escravidão daqueles deuses. Vocês não terão o quê? Ele disse: não terás, os 10 mandamentos, outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações. Nós não cantamos aqui, é daí que tira até 1000 gerações. Até 1000 gerações eu faço misericórdia daqueles que me amam e guardam o quê? Os meus mandamentos. Amar e guardar os mandamentos do Senhor atrai a sua misericórdia. Misericórdia para mim só? Não, até 1000 gerações da minha família. Olha que lindo, gente. Isso é maravilhoso, a gente tem essa promessa. Não é promessa? É promessa. Então, aí, nós voltamos lá para o primeiro ponto, que é Josué, homem forte e destemido. Tá, Josué? Então, vamos para Josué.
Não, aí agora é Josué 1, do 1 ao 9. A pergunta desse primeiro ponto é: quem o fortaleceu? Quem fortaleceu tanto Josué para ele conquistar aquilo tudo, coisas maravilhosas? Vocês vão ler o livro de Josué nesta semana, né? São 24 capítulos, né? Que é essa última fala dele, né? Final. Então, você pode ler 4 capítulos, 6 vezes 4, 24, ainda sobra o domingo para descansar. Amém? Vamos lá? Então, você vai ver que ele conquista Jericó, né? Irmãos, coisa linda a história da conquista de Jericó. E está aí, todas estão no livro de Josué, né? E ele vai exortando ao povo, vai dando aquele ânimo, né? Mas a gente vai ver lá no versículo 1, né? Como Deus falou, quem fortaleceu ele para ele estar tão determinado a conquistar aquela terra. Olha só, Josué 1, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Não, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, levanta aí, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Gente, era muito povo, é ou não é? Então, era aquela multidão, você vai guiá-los. Eu estou te colocando, substituindo Moisés. Todo lugar que pisar, Josué, a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Aleluia. Aí, olha Deus encorajando ele. Quem encorajou Josué? Olha o que Deus fala. Deus fala 3 vezes, só nesse capítulo 1. Fala para Josué: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dará aos seus pais. Mas vocês sabem, eles ficaram 40 anos lá odiando o deserto e agora eles iam, né, conseguir a promessa, né? Tão somente, aí de novo Deus fala para ele, tão somente, quer dizer, só o que eu quero de ti, ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. E o 8, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aí, novamente, Deus fala, para fechar o capítulo: não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Irmãos, e nós somos Josué nesse nosso tempo. São muitos inimigos para vencermos na nossa vida. Para a nossa família, porque o tema é família. Esse mês todo o tema é família. Então, nós queremos ser Josués, conquistando a terra prometida, o céu, a glória para os nossos, para o nosso povo, para a nossa família, fortes como Josué, não desistindo, não parando, irmãos, e dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, amém? E não desistir nunca. Então, Josué foi todo encorajado. Deus te encoraja hoje também, tá? Ele venceu, fez tudo, não temeu, né? E nós também temos muitos inimigos. Depois nós vamos ler até lá no finalzinho quantos inimigos tinham naquelas terras que Josué mesmo declara ao povo, né? Mas Deus quer te dizer hoje, como ele disse para Josué: ser forte e corajoso.
Não temas e não te espantes, porque o Senhor Deus é contigo por onde quer que andares. Mas antes desse versículo 9, teve o 8. Vamos ler o 8 novamente? Então ele diz, ser forte, não temas. Mas no 8 o que é que Deus disse? Mandamento com promessa. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer. Olha aí a ação. É na família que eu tenho que fazer isso. É dentro dos meus. É no meu povo. Começa na Jerusalém. Então está lá. Fazer o quê? Tudo, segundo tudo quanto nele está escrito, no livro da lei. Então, aí vem a promessa. Farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém? E Deus, então, ele fala, ele dá a dica, né, para Josué. Tema, medita nele, eu vou te conduzir, eu vou te dar coragem para isso. E isso que nós devemos fazer, perseverarmos, lutarmos. Queremos enfrentar todos esses inimigos que se levantam na família. Irmãos, é tão bonitinha, né, ver aquela família. Eu até, quando estava procurando, o pastor falou o tema para a gente mandar, não sei o quê. Aí eu até falei para a Lu, porque eu não sou muito, sou meia analfabeta tecnologicamente, semi-analfabeta, né? Então, para Lulu, vê para mim aí uma figura com a casa, aí só aparece aquela casa bonitinha, com pai, mãe, filho, um casalzinho de filhos, e vai ser bem certinho, tudo ali encaixadinho. Mas vou te dizer uma coisa, né? Vocês não concordam comigo? A vida não é assim. Não é verdade? Não é assim. Não é tudo bonitinho, American Dream, tudo bonitinho, certinho? Não. Quantas coisas nós passamos, quantos inimigos, quantas lutas. Mas eu vou te falar uma coisa, Deus me mandou ir lá para 2 Coríntios 10:4. Vamos lá? Porque você diz, meu pai é meu inimigo, meu irmão é meu inimigo, minha mãe é minha inimiga, não deixa eu ir onde eu quero. Né? Meu filho menor era mais espivitadinho, então ele chegou uma vez que eu não vai. Ele chegou a bater a porta do quarto, falei, eu te odeio, abriu a porta do quarto, eu te odeio, mãe. Eu falei, pode odiar, mas não vai. Certo? É desse jeito. Não é tudo pintadinho de rosa, não é não. Então vamos lá. Mas quais são os nossos inimigos? São esses nossos que vivem conosco? Meu pai, minha mãe, meu irmão, minha tia, minha filha? Não, olha aí. Não é esse não. Não é esse não. Primeiro é o outro. Efésios 6:12. Aí eu falei primeiro? Efésios 6:12. É esse primeiro. Desculpa, eu dei errado lá na sequência. Qual é a nossa luta? É contra quem, gente? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A nossa luta não é com aquela pessoa que vive lá com você. Não é com aquele que te faz mal. Não é com a briga do filho, dos 2 filhos, do não sei o quê. Não é com a briga da herança. Não é com a briga da comida, do boleto. A briga são contra os principados. São contra os dominadores deste mundo tenebroso. Deus chama o mundo de tenebroso. E o mundo é dominado por principados e potestades. A nossa luta não é contra uma pessoa de sangue e de carne. Não é contra aquele parente que você diz, me fez muito mal. Pediu o cheque e não pagou. Me botou de fiador e fiquei mal. Entenderam? Não é com aquela pessoa. A nossa luta são contra principados e potestades. Então, é uma luta espiritual. Mas nessa luta espiritual, Deus nos dá as armas espirituais. 2 Coríntios, 2 mesmo, 10:4. Porque as armas da nossa milícia, que é da nossa luta, não são carnais. Não é para você ir lá, não é para você pegar o parente. Não é para você ter discussão, ficar sem falar, bater, entrar, como é que fala? Quase
fui para dentro dela, meus alunos falam assim, vai para dentro, professora. Assim. Então, uma vez a coordenadora chegou e falou para mim, entrou na minha sala e falou, olha só, você tinha que passar um exercício, que falou a aula que eu tinha que dar. Quando ela saiu, a aluna da frente falou, professora, se fosse a senhora, dava na cara dela. Eu tenho que rir, porque as pessoas querem resolver assim. E não é assim que a Bíblia diz, olha, atenta bem, medita no livro da lei dia e noite, para fazer como tudo que está escrito ali, como tudo que está ali. Então, ali está escrito, a arma da minha luta não é carnal, e sim poderosa em Deus, aleluia, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, nós anulamos os sofismas, as mentiras do inimigo, que ele quer que tenha como verdade nesse mundo, para que você paralise, para que você brigue mesmo com a família, fique sem falar, para que você, sofra, fique sozinho, acabe sozinho, doente, né? Num quarto. Até o patrono lá da minha escola, que tem o nome, foi um jornalista famoso, não sei o quê, né? Mas aí morreu sozinho, foi achado no quarto, cheio de formiga, porque ele era diabético, já estava ali vários dias. Gente, uma coisa que eu fiquei assim olhando, falei, gente, que fruto, né? Qual foi a consequência de tudo isso? De não lidar com ninguém, de brigar com todo mundo. E as pessoas, às vezes, até se orgulham disso. Mas nós temos armas em Deus. E as armas em Deus são as orações. Uma oração de uma mãe, né? Eu nem vou falar de mãe aqui, porque eu já estou até emocionada, né, de mãe hoje. Se eu vou botar a Glória lá, aí eu não aguentei, comecei a chorar. Já estava emocionada dos filhos, que até meu filho de 4 patas me deu flores. Veio com a flor. Gente, ele é bravo, mas é bonzinho, né? Os brutos também amam. E foi uma delícia, tudo, muita emoção. Mas o que Deus quer falar é isso. Nossa a luta começou quando nascemos. Começou a luta dessa vida. Começa ali. Então você tem que ser fortalecido, Deus te encoraja, Deus te fortalece para lutar, para jamais desistir. Olha a história de Josué. A história de Josué é de conquistas, de confiança. E sobre confiança e perseverança é que essa declaração que ele faz em Josué 24. Porque ele diz, eu não vou trocar, eu não vou aceitar os deuses dessa terra que eu vivo. Porque nós vivemos em meio a muitos deuses. Né? Culturalmente falando, muitas culturas. Né? Toda miscigenação, né? Mistura tudo. E você precisa fazer apenas uma declaração de fidelidade ao nosso Deus. Senhor, tu criaste os céus e a terra, tu é o Criador de todas as coisas, e a ti que eu sirvo. E eu e a minha casa te serviremos também, Senhor. Essa é a declaração de fé, por isso que eu digo que é de confiança, porque com fé você fala isso. Eu falei 15 anos para o Beto se converter. 15 anos eu fiquei falando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e as irmãs da União Feminina, que o pastor está até falando, desde que eu era pequena eu vi a irmã Inês da União Feminina, já trabalhando na União. Deus é tão bom que Ele sabe onde coloca a gente. Eu tinha 22 anos, 24 anos. Mas eu não quis ir para jovem nem nada, não. Eu fiquei na União Feminina, foi num dia de semana, porque sábado e domingo era difícil, que o marido estava em casa e tal, então ele não era crente, não gostava também nada disso. Chegava aqui, aí depois de muito tempo começou a vir, só nos eventos, né? Irmã Juventina dava a mão para ele e dizia, paz Senhor, meu irmão. Ele, sim senhora, sim senhora. Aí ela dizia, um dia você vai me dar essa paz, meu irmão, glória a Deus. Né? Ela já foi promovida, mas Deus cumpriu a promessa. 15 anos no joelho, 15 anos dizendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, vem dúvida? Vem. Quando você vê o camarada pecando, o filho desviando, não sei o que, você fala, Jesus, não adianta não. Não quer saber de Deus. Não, isso ocorre esses momentos? Sim. E muito.
Mas Deus está aí para nos encorajar. Deus diz, apenas ser forte, apenas confia. Apenas continua proclamando isso que Josué proclamou. Porque ele era o cabeça da casa dele e disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nós somos colunas da nossa casa? Somos. Porque estamos aqui, temos esse privilégio, essa alegria de estar, como ontem Deus mesmo falou, achei lindo aquilo. Felizes os que estão nos meus arraiais. No arraial do povo de Deus, há louvores, há alegria. Felizes os que estão no arraial do povo de Deus. Então é bom, Deus sabe. Então nós somos colunas lá onde você vê a pessoa sofrendo, a pessoa batendo cabeça, a pessoa, entendeu? Sem esperança. Ou às vezes caindo em drogas, em alcoolismo, em não sei, de tanto sofrer. Né, se dando essas coisas da vida, ou apenas vou aproveitar a vida. Aí sai fazendo, sai tendo uma porção de gente, com um é com o outro, achando que isso vai preencher o vazio. Mas nós, sempre, o crente no joelho, no meditar na palavra dia e noite, proclamando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Entra com alcoolismo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tinha a irmã Edith, essa é mais antiga ainda, né? Ninguém deve lembrar aqui, a Lindalva lembra, né? A irmã Edith, ela contava que ela tinha um marido alcoólatra. E o marido chegava, não queria saber também nada de crente, não. E chegava, aí todo bêbado, e dizia para ela, vem cá, com os amigos, aí uma vez botava ainda a bebida para os amigos na mesa, e vem cá, senta aqui no meu colo. Aí ela ia, a crente da igreja, a irmã de oração, ia e sentava no colo dele lá, fazia o que ele falava, ainda fazia carinho. Ela contando isso para a gente, eu ficava, né, eu nova, eu dizia, meu Deus, que isso? Não, entenderam? São umas coisas assim que Deus dá condição, fortalece que você faça. É condição, é fortalecimento para lutar. Não desista, porque Deus não desiste. O marido da irmã Edith se converteu, aceitou Jesus no final. Foi da última hora. Mas foi. Porque ela batalhou a vida toda. Ela lutou, né, contra os inimigos de Deus, querendo arrastar aquela vida para o inferno. Sempre dizendo, não, eu e a minha casa nunca vou perder a esperança. Até eu morrer, eu vou estar falando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque isso move a mão de Deus. Porque Ele vê que você é fiel, que você tem fidelidade a Ele. E diz, não vou aceitar os deuses estranhos. Não vou aceitar não cumprir a palavra. Tá? E é tudo pela palavra. Proclame, afirme, reafirme. Né? Tudo na perseverança. Deus não desiste nem de mim, de você. Né? Nós podemos ver isso, quando eu estava fazendo isso, Deus me lembrou. Cite a palavra, tudo baseado na palavra. Ore a palavra de Deus, as promessas que Deus tem. Uma delas nós lemos ainda agora. Olha, Senhor, tuas misericórdias são até 1000 gerações da minha família. Então vem com tua misericórdia sobre o meu filho, sobre minha neta, sobre o meu neto. Tuas misericórdias e a promessa que você está citando para Deus. Da própria palavra, Deus se alegra com isso. Então nós vamos lá agora em Lucas 15, ver como Deus não desiste. Né? Ali tem 3 parábolas. Parábola do filho pródigo, da dracma perdida e da ovelha perdida, desgarrada. Olha isso. Então lhe propôs Jesus esta parábola. Já Jesus falando da mesma perseverança, da mesma insistência, que Deus não desiste de ninguém. Então está lá, Lucas 15, vamos lá. 3, bota no 3. Já lemos, então vai. Perdão. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Olha esse até. Deus vai em busca até.
até encontrá-la. Nós vamos agora para o outro, 15. Lucas 15, a outra parábola. Não, 18 não, tem uma antes dessa. Continua então lá no 3 e 4, é até encontrá-la. Espera aí que eu vou botar aqui. Isso, agora vai para o 5. Achando-a, põe-na sobre os ombros, com o quê? Cheio de júbilo. Sempre tem festa. Quando alguém volta, quando alguém é encontrado, quando Deus vai lá, restaura, resgata, sempre tem festa. Em todas as 3 parábolas falam isso. Vai, pode ir. E indo para casa, reúne os amigos, os vizinhos, olha só. Alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Então, haverá muito júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Aquela que está perdida mesmo, do aprisco, não é só que é o desviado, não. É que está perdido, que ainda não se encontrou. Então, um pecador que se arrepende, há júbilo no céu. Do que as 99 que estão lá, já no Senhor, no arraial do povo de Deus. Né? E nós devemos nos alegrar juntos. Vai para outra parábola. Depois dessa, o 8. Isso. Outra parábola. E qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Mesma coisa da de cima. Até encontrá-la. Procurando o valor, né? A dracma que se perdeu. É uma coisa de valor. Para Deus você tem muito valor, eu tenho muito valor. Nós somos coisas de valores para o Senhor. E Ele não desiste de achar, né, os valores, que Ele dá tanto valor aos seus filhos. Então ela ia, reúne as amigas, as vizinhas, tudo de novo. Dizendo o quê? Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Então, até encontrá-la. Então, mesma coisa, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Gente, é tremendo saber isso, que os anjos de Deus se alegram quando um pecador se arrepende. E aí depois ele diz a parábola do filho pródigo. Não, aí pode pular para o 18, 19, 20, todo mundo já conhece. Então, quando ele sai, né, pede a herança dele e vai embora para gastar pela vida, pelo mundo, a orgias e tal, foi gastando tudo, foi se gastando também. Então, quando ele já está lá, acabou tudo, acabou o dinheiro, acabou a alegria que o dinheiro pode comprar, né? Acabou a saúde, que também fica jovem, para cá, para lá, vou ali, vou cá, vou balada, vou não sei aonde, como eu falo até para os meus alunos. E aí, quando ele já estava, né, lá naquela lama, junto com os porcos, sem ter o que comer, o que ele diz? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Irmãos, isso é tremendo, porque a hora que a consciência em Deus desperta, e isso só Deus pode fazer. Por isso que nós estamos no joelho, as mães, os Josués, os Josués que estão no arraial, se ajoelham e digam, Senhor, olha lá, papai, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha a ovelha perdida, olha aquela dracma que se perdeu, tão valorosa. E aí Deus faz, é Deus que faz. Onde não podemos, só Deus pode. E ele ali, a consciência, ele foi ao pai. O 20. Levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. Então o pai estava esperando. O pai olhou para o caminho. Quantas vezes o pai deve ter olhado para aquele caminho e disse, se fosse meu filho que foi embora, não voltou. E aí olhou, avistou de longe. Quando seu pai o avistou, o que o pai fez? Compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Aleluia, glória a Deus. Isso é Deus, não somos nós faríamos diferente, né?
Te falei, olha aí como é que você voltou, como é que você está, olha teu estado. Não é não? Assim, daí eu dava uma bronca, te mandei sair, agora bem feito, olha aí do jeito que você está. É o pai humano. Mas o Pai Celestial, ou aquele que está em Deus, com um olhar celestial, o que ele faz? Avista, compadece, corre, abraça, beija. E aí o próximo. E teve festa também. O filho faz a confissão de arrependimento. Pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E aí, o pai, porém, o que ele fez? Ele nem comentou nada. Ele simplesmente disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa. Vamos mudar essa roupa. Está esfarrapada, está suja, está com cheiro de porcos. Não, vamos mudar essa roupa. Traz a melhor. Vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. E aí vem a festa. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. Aí há alegria. Este meu filho estava morto e reviveu. Né? Estava perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Jesus comparou isso à vida espiritual. Porque muitos estão mortos espiritualmente. Aquela família mesmo que vive conosco dentro de casa. E nós precisamos estar falando como Josué. Como é que Josué falou? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não desistindo nunca. Né? Então, assim que Deus age. Ele não desiste. Sempre você deve crer também. Sempre afirmar essa afirmação de Josué. Hoje eu quero trazer para vocês isso. Não pode mais esquecer que eu nunca vou desistir. Eu vou continuar falando. Aconteça o que acontecer. Mas aí, por que Deus age assim? Quer saber por que Deus age assim? Porque Deus é amor. Deus não tem amor. Deus é amor. Nós podemos ter amor por uns, menos amor por outros, mas Deus é amor. Com Ele não há acepção de pessoas. E o amor tudo suporta. Será que estamos suportando tudo na família? O amor tudo suporta. Tudo crê. Crê que Deus vai fazer a obra naquela vida. Tudo espera. Espera pacientemente no Senhor. Tem que esperar até o fim aquela pessoa, na hora da morte. Você confirma. Meu sogro aceitou Jesus muitos anos, onde eu até aceitei Jesus na casa de uma irmã. E depois não veio para a igreja, não nada, ele não sabia nem quem era. Uma vez ele perguntou para mim, quem foi Jesus? Ele não tinha noção de nada. Então eu ainda falava, ainda tentava explicar, mas ele nunca quis saber. Mas quando estava ali, na Balbino, internado, eu até falei, não vou perguntar isso não. Chamei a Ilma, foi a Ilma, acho que Eliane, nesse aí, mais uma pessoa. E foram lá, e falaram, o senhor confirma aquela vez, o senhor aceitou Jesus, é isso mesmo? Ele, é isso mesmo, confirmo. Confirmou tudo, ali ele ficou uns 15 dias internado e partiu. Né? E até a Tati, né, aquela menina que já foi daqui também, ela teve um sonho nesses dias, porque a gente ainda, até uma cena que ainda fica, ai, Senhor, mas não foi para a igreja, não sei o quê, não falava isso, falava aquilo. Será? Aí ela teve um sonho, que eu chegava, falava com ele, e ele aí virava para mim e dava aquele sorriso. Ele já tinha falecido, o dia que ela veio me falar isso. Dava aquele sorriso de alegria, de descanso. Olha que lindo. Deus confirmando que aquela alma foi salva. É assim que Deus faz. E se você tiver que orar assim, até essa hora, na última hora, amém. Mas você vai continuar crendo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Somos de Jesus. Deus vai fazer a obra. Como Josué falou depois para o povo, né? Porque ele estava dando um alerta. Ele, depois de ter conquistado tudo, depois daquele povo ter visto tudo aquilo, ele ainda estava vendo o quê? Alguns
para lá e para cá, às vezes com uma imagem lá dos amorreus, dos heteus, dos heveus, tinha um monte de eus lá. E ficou isso, e ele disse, olha, escolham hoje a quem vocês querem servir. Porque não dá para ser as duas coisas, nós lemos lá nos 10 mandamentos. Deus quer fidelidade. Amém? E aí é com esse amor de Deus que nós devemos viver em família. Nós lemos lá, em Josué 1:9, ter cuidado de fazer tudo aquilo que esse livro diz. Fazer é ação, tá? Então, se tivermos e sermos este amor de Deus na família, não desistiremos de ninguém. Não estaremos jogando na cara nada, brigando com a pessoa, nada. Não desistiremos de dizer isso. Mas então vamos para o terceiro ponto, que é a renovação da aliança. O segundo foi, a luta começou, né, desde que a gente nasceu. O primeiro foi Josué, homem forte. E agora o terceiro é renovação da aliança, que é bem lá mesmo, Josué 24, volta lá no Josué 24. Que Josué, pega o 23, isso. Espera aí que eu vou explicar ainda. As últimas palavras de Josué foram agora desse capítulo em diante. Por quê? Porque ele já tinha conquistado tudo, ele estava vendo o povo já lá, todo misturado com tudo, então ele resolveu lembrar ao povo como é que era e reafirmar a aliança com Deus. Vocês precisam ficar firmes com o Senhor. Então, é Josué 23:1, ele começa, passado muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel. Olha só, muito tempo depois. Vamos trazer para hoje em dia? Às vezes, muito tempo depois de você ter as bênçãos do Senhor, já está no Senhor, o que acontece? Você começa a aceitar algumas coisas dos amorreus, dos heteus. Nada a ver, né, pastor? Como é que é? Nada a ver. Nada a ver, pode fazer isso sim. Tem nada a ver, depois Deus me perdoa. Adorando deuses. Vocês pensam que não? Adorar Deus não é só ter uma estátua lá e você dizer que adora aquele Deus, não. É você concordar, por exemplo, que é super certo. Tudo que aquela série me falou, por exemplo, dos Vikings, do Game of Thrones. Tá tudo certo. Não, o que tem? É a cultura, não sei o quê. Aí você está concordando, torcendo para que o cara mate, esfole, tire a cabeça, rasgue as costas. É cada coisa horrorosa. Pega a virgem para ser sacrifício no suspício da primavera. É ou não é? E você está achando legal aquilo. Ótima aquela série. É horroroso, umas coisas espantosas que eu vejo também, né, Beto? A gente vê. E eu falo, meu Deus, por isso que acabou-se tudo isso. E os incas? Vai lá visitar, está tudo deserto, não tem mais nada ali. Por que acabou? Cortavam as cabeças das crianças lá no altar, escorria o sangue por aquela pirâmide todinha, até lá embaixo, adorando o Deus Sol. Deus faz o quê? Deixa acabar, é uma confusão que dá lá, que todo mundo morre. Vem um outro povo, e um inimigo, e acaba. E as pessoas não entendem, né? Os professores lá, por que esse Deus que manda matar todo mundo, ele é um genocida? Assim que eles falam de Deus. Aí o que tem? Até uma pessoa da minha família falou isso. O que tem, mãe? A cultura deles é o Deus deles. Eu falei, tá. Até não ser tua filha virgem, escolhida para ser. Falei, se tivesse até hoje, tá legal. Então ia ser esse nosso Deus. Ia escolher a sua filha para ser a virgem que vai morrer lá para o Deus. Vai ser dado para o Deus por causa da primavera para ter boa colheita. Aí você ia achar legal? Ele calou um olho desse tamanho para mim. Falei, escolha o Deus certo agora. Aleluia. Nosso Deus é amor. Não podemos confundir. Nossa fidelidade precisa ser ao único, o único Criador dos céus e da terra, o imortal, o eterno, que nos fez
Então, quantas vezes somos infiéis? Quando aceitamos tantas coisas desse mundo moderno. Tantas vezes estamos nos debruçando, até fazendo reverência, né, a coisas tremendas, pertencentes. Se você for puxar tudo, vai pesquisar. Aquilo não provém de Deus. E você, às vezes, está fazendo, está cantando, está dançando, está tudo ali. É ou não é? Diz que é, porque é. Então, Josué 23:1, vamos lá. Ainda estou ali. E repousa Israel depois de muito tempo. Então, não se acostume e diga, sou crente. Não, eu estou indo lá no culto, todo domingo eu vou lá de noite. Tá bom. Durante a semana você faz uma opção de coisa que não agrada a Deus, que não pertence a esse nosso Deus, a palavra que devemos meditar dia e noite. Estou legal. Porque depois de muito tempo você já está na zona de conforto. Então, depois de muito tempo, que dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, 2, do 1 ao 3, isso. Chamou Josué a todo Israel, os seus anciãos, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e disse-lhes, já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus a todas essas nações por causa de vós. É o que eu estava falando. Deus às vezes deixa acontecer aquelas nações, que é porque aquelas nações não glorificariam a Deus, matando outras vidas. Se está lá nos 10 mandamentos, não está? Não matarás. E às vezes crente legal, está achando, eu meti a bala. Se vem me assaltar, eu vou meter bala. Eu tenho que andar armado. As coisas assim que eu fico, meu Deus, que cultura de morte. E está lá nos 10 mandamentos, não matarás. Não é não? Pensa aí, para e pensa, porque não adianta, está escrito. É da Bíblia, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Quem peleja por nós? O Senhor nosso Deus. Então eu posso afirmar, eu posso falar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Enquanto você fala isso, enquanto você ora a palavra, você diz lá até 1000 gerações, Senhor, olha meu filho está longe, o meu está lá em São Paulo agora, olha o meu filho, Senhor, mas é até 1000 gerações, tu cuidas, tu fazes. E Deus está pelejando por nós. Não estamos vendo, mas Deus está pelejando pelo Filho. Deus está fazendo por ele. É maravilhoso isso, irmãos. É confiança. Isaías 64:4 agora, que eu vou citar, já que eu falei de quem peleja por nós, né? Nós temos esse versículo até para orar, porque o Senhor, tu disseste, Senhor, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu. O quê? Nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Aí você diz, Senhor, eu espero em Ti, eu estou esperando em Ti o meu filho voltar, estou de pé na varanda, olhando lá para o caminho, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não desista, não desista. Nada pode fazer você desistir, perder a sua fidelidade com o Senhor, porque Ele é esse Deus que trabalha para aqueles que nele espera. Amém? Então vamos agora ao 24:11 ao 13 para finalizar. Vou falar mesmo. O pastor fala que os mais antigos dizem 10 vezes, vou finalizar e não finaliza. Tenho 5 minutos. Tá? Tá. 24:11 ao 13, vamos lá. O 11, ele disse, olha só, quantos povos inimigos eles venceram. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó. A conquista de Jericó foi a coisa mais linda, porque foi Deus purinho, né? Foi Deus purinho nessa terra. Vamos lá.
Jericó pelejaram contra vós outros, e também quem? Os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus, porém os entreguei nas vossas mãos. Olha isso. Então Deus fez até o extraordinário, enviei vespões adiante de vós que os expulsaram, e Deus dizendo que deu a terra a ele, que vocês nem trabalharam, a terra boa, frutífera, a terra que vocês não trabalharam nela, e que nada edificaste, mas eu dei para vocês, e habitais nela. Comei das vinhas e dos olivais, que nem plantaram. O outro povo que plantou, está aqui para vocês. Né? E uma vez eu vi até a Joyce Meyer pregando, né? Ela falou sobre isso, ela estava falando sobre isso, eu lembrei na hora. Dos amorreus, ferezeus, ela falou, olha, nós também temos os nossos eus, o boleteus, ela começou a falar coisas tão engraçadas, os problemeus, né? Tantas coisas que surgem, a raiva, a ira, né? Tantas coisas que nós vivemos, os nossos inimigos, que querem te desestabilizar. E dizer, não, eu tenho que me virar por mim mesmo. Não, o Senhor peleja por mim. Eu vou fazer a minha parte, mas o Senhor está à frente. Amém? Como foi aqui com eles, porque se alguma coisa for impossível, aí Deus age. Aí vem purinha a mão do Senhor nas nossas vidas. Já vivi tantas vezes isso e eu sei que vocês também. Então, esses inimigos que nos cercam, a falta de perdão na família, né? Quantas vezes você deveria ter segurado, não, você botou para fora aquilo que você estava sentindo, né? Deu a raiva na hora e você, e há palavras que ferem mais do que uma faca. E você falou, acabou, não volta. A palavra já ficou, entra naquele coração, magoa o outro. E ali vai criar uma raiz de amargura, como a Bíblia diz. E aí começam as desavenças nas famílias. Porque é muito bom, como eu disse antes, falar da família, daquela que deu tudo certo. Ou pelo menos parece que está dando certo, né? Mas o inimigo e os nossos inimigos tantas vezes querem nos parar, quer trazer desânimo para o povo de Deus. Então ele traz decepções, traz essa ingratidão, muitas vezes, dos filhos, dos pais. Tantas vezes, filhos de mães que estão dizendo, puxa, não me deu um telefonema. Não fala comigo, está zangado. Perdi meu filho para a Covid. Quantos estão assim? É muito bom a gente se alegrar aqui no Arraial do Povo de Deus, a alegria. Mas quantos estão no sofrimento? Esses inimigos tiram muitas vezes o nosso ânimo. Não é mesmo? Às vezes sai tudo tão diferente do que queríamos. Nós não queríamos isso. E às vezes sai diferente. Tanto sofrimento pelas escolhas de membros da família. A pessoa escolheu aquilo e você não tem o que fazer. Ah, tem o que fazer. Tem que afirmar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Joelho no chão, família no altar, pedindo, clamando a misericórdia de Deus, porque até 1000 gerações. Então eu creio, meus filhos, meus netos, bisnetos, tataranetos, eles alcançarão essa misericórdia do Senhor. Amém, igreja? Então, hoje eu te convido a renovar essa aliança, fazer como Josué fez, renovação de aliança. Né? E se você nunca teve essa aliança, se arrependa hoje, tenha essa consciência como filho pródigo. Né? Faz mediante arrependimento e entrega. Você se arrepende e se entrega ao Senhor, para que Ele possa fazer, para que você possa dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você ser coluna na casa de Deus, na sua casa também, lá onde você mora, na sua família, nos parentes, seja até distante, você está lá pelejando e orando, né? Se eu vim aqui numa hora lá, o pessoal lá no Nordeste, e ela só tem a notícia do que Deus fez lá. Deus envia outro, prega para aquela pessoa, quando você vê, já citou Jesus, liga dizendo, olha, eu já estou com Jesus agora, estou na igreja, e você dá só glória, porque Deus pelejou por nós. Amém?
Amém.